Paulo Miranda, essa é Silvia Letícia, nós estamos no canal O Tempo Não Para. Vamos bater um papo sobre política, vamos entender um pouquinho mais sobre a realidade da nossa região. Nossa convidada vai nos dar hoje de presente a experiência política dela, o conhecimento sobre tudo que a gente está vivendo nesses dias. Silvia, seja bem-vinda ao Tempo Não Para. Obrigada, Paulo. Quero agradecer o convite. Obrigada aí aos trabalhadores e às trabalhadoras que são responsáveis pelo Tempo Não Para. Isso é importante. Agradecer o convite. Estamos aqui para contribuir no debate. Quem é mesmo Silvia Letícia, hein? Vamos começar dando esta palhinha para essa gente que vai nos acompanhar. Então, Silvia Letícia é professora alfabetizadora da Rede Municipal de Ensino no estado do Pará. E aqui em Belém, né, especialmente. Trabalho também como especialista em educação, sou pedagoga. E toda a minha vida militante, minha vida como servidora pública, ela está organizada em torno dessa função, da função de professora. Eu milito hoje num sindicato que eu ajudo a coordenar, o Sintep. Sou coordenadora geral do Sintep em Belém, um sindicato importante na luta, né, do estado do Pará, na luta em defesa da escola pública, da valorização dos trabalhadores. Mas desde pequena fui engajada nos movimentos populares, nas antigas SEBs, né? Eram as comunidades eclesiais de base que formavam os militantes na juventude. Então participei da pastoral da juventude do meio popular e fui desenvolvendo a militância a partir daí. E hoje, como professora, como mãe, sou mãe de 2 pessoas trans, né? E milito com eles na comunidade LGBTQIA+, desenvolvo a luta feminista também no estado, com o coletivo feminista Marielle Vive, e dentro de uma organização política que é o PSOL, sou militante, primeira presidente do PSOL aqui em Belém, né? Então, muito orgulho, a gente segue militando na vida política, na vida social, e como mãe, como mulher também, na luta pela vida, pela garantia dos direitos de quem, né, deve viver dignamente. Olha, Silvia, mas então você tem um contexto, né? Olha, como é que você está vendo a conjuntura hoje aqui no estado, né? Porque você está envolvida em várias lutas, na verdade, em várias frentes. E a partir de quem está nesse envolvimento, assim, como é que tu olha esse contexto que a gente está vivendo, a conjuntura política hoje e, claro, né, a realidade social que a gente vive e as respostas políticas que o povo recebe? Pois é, Paulo, nosso estado é um estado muito rico, né, de arrecadação, de investimentos, mas ainda com muitas contradições, porque é uma população muito pobre. Nós temos um município que é o pior IDH do nosso país, né, que está assim, com índice de miséria muito alto, então é um estado muito pobre. E nós temos uma conjuntura política, que o estado do Pará não é uma ilha, num país em que o atual governo, os governantes, não demonstram a mínima o valor, né, os investimentos, o cuidado com a vida da população pobre. Nós estamos num país muito preocupante em que o gestor, o atual presidente Jair Bolsonaro, negligencia a vida das pessoas. Durante toda a pandemia nós vimos isso, a falta de prioridade nos serviços públicos, nos investimentos sociais, no emprego, na renda, né, na vida das pessoas. Então, essa conjuntura de grandes conflitos políticos e sociais em que o Brasil vive, numa crise econômica muito grande, em que nós estamos pagando com o aumento com a carestia, com o aumento dos impostos, a crise econômica que se instalou, numa crise sanitária brutal, em que a pandemia devastou mais de 600 mil pessoas no nosso país e continua matando, e a vacina atrasou por conta da negligência do Jair Bolsonaro, uma crise ambiental que está devastando o nosso estado, o nosso país. Então, a falta de energia, as chuvas intensas, as grandes inundações, os alagamentos são fruto de uma crise climática, porque se negligencia o meio ambiente, um ataque às comunidades indígenas e quilombolas. Então, nós vivemos num país de grandes conflitos, com o que marca para nós isso é a grande crise social que nós estamos.
as pessoas precisam, né, de emprego e renda de serviços públicos para atender a vida da população. E isso nós não temos, né, de forma que garanta, né, a vida e a proteção das pessoas. Então, é essa conjuntura que nós estamos. Numa crise muito grande, num país de enormes conflitos políticos que afetam a vida das pessoas, de fato. Silvia, frente a essa conjuntura que você acabou de descrever para a gente, como é que reagem os trabalhadores? Os trabalhadores têm lutado em nosso país e nós vimos lutas mesmo durante a pandemia. É inaceitável que, diante de tantas medidas que o governo federal tem feito para retirar nossos direitos, direito de servidores públicos, direito do setor privado, os trabalhadores tenham reagido, né, de forma a criticar veementemente essa política. Onde quer que o presidente aparecesse para uma entrevista, havia mobilização, panelaços, vaias. Essas manifestações foram muito importantes. A luta dos trabalhadores da saúde durante a pandemia. E agora nós estamos lutando pela não aprovação da PEC 32, da reforma administrativa, que visa privatizar os serviços públicos. A falta de investimento nos serviços é brutal, é o que garante que a população ao menos tenha um mínimo de assistência. E ao atacar esses direitos, isso faz com que a população hoje não tenha condições de uma consulta médica numa unidade, né, no bairro, que é uma UPA, ou numa unidade básica de saúde. Nós da educação estamos lutando, travando uma luta nacional em defesa do piso salarial do magistério, em defesa de condições de trabalho, de reforma nas escolas, de creche nos bairros. E isso é uma luta que nós estamos travando aqui no estado do Pará, porque o governador Helder precisa priorizar a valorização da educação, da saúde, da assistência, do emprego, da renda. Precisa destinar o que arrecadou com os ICMS aí, os altos impostos que conseguiu arrecadar durante a pandemia e investir em serviço para a população. Mas, ao contrário, o governador está querendo privatizar a COSAMPA. Tem uma greve de urbanitários aí acontecendo em defesa da COSAMPA, em defesa dos direitos dos urbanitários. A mesma coisa, as vias, né, estaduais. Há um processo de privatização das vias, como a PA 150, por exemplo, que há um processo de privatização. Então, existe uma política que tenta desmontar os direitos da população pobre. E nós estamos questionando isso com as lutas, né? Nós estamos agora iniciando uma greve, segunda-feira, dos trabalhadores da assistência em Belém, por exemplo. Vai ter ato dos trabalhadores da educação no dia 24, porque há uma política de exigir valorização dos serviços públicos, exigir condições de trabalho, exigir direitos. Então, os governantes, sejam quais sejam, estão enfrentando mobilizações dos trabalhadores em várias esferas, tanto em nível federal, quanto estadual, quanto municipal, setores privados em luta, né? Uma demonstração de urbanitários estarem aí também lutando, enfim. Há processos de mobilização de luta. É esse o processo que tem desgastado esses governos como o do Jair Bolsonaro. E Belém, tudo bem? Belém, nós tivemos uma vitória eleitoral importante, derrotando o candidato do Bolsonaro, né? O candidato aí, o Eguchi. Foi importante a vitória do Edmilson, um professor à frente da nossa prefeitura. Se elegeu com a nossa mobilização também, né, de todos os setores da sociedade que são organizadas, inclusive. Mas hoje nós estamos enfrentando, né, aquilo que nós costumamos denominar de lutas permanentes para conseguir garantir que as mudanças ocorram. Nós achamos, o nosso sindicato pensa assim, que as lutas elas precisam ser independentes de governos. Então, se governo de esquerda, que é muito importante para avançar nos nossos direitos, ou de direita, que tenta aniquilá-los de vez, a gente tem que fazer luta. Para conseguir conquistar qualquer coisa nesse país, seja em nível municipal, estadual, tem que ter luta. Então, a educação está em luta, a saúde está em luta em Belém, a assistência também está lutando, diversos setores, mesmo aqueles que ajudaram a eleger o atual prefeito, que é o Edmilson, né, que é militante do pessoal, do meu partido, inclusive, está fazendo luta para conseguir arrancar as mudanças que precisa. Agora mesmo nós vamos fazer uma luta importante contra o aumento da passagem de ônibus em Belém. E nós queremos que o prefeito que a gente ajudou a eleger garanta que os empresários tenham menos lucros, né, no sentido de arrancar, né, de diminuir os direitos deles e não os nossos, porque aumento da passagem significa um redutor salarial brutal no salário do trabalhador. Então, por que reduzir o nosso salário, né? Garantir o lucro dos empresários. Então, a gente vai ter luta em Belém contra o aumento das tarifas de ônibus aí pela frente.
Quer dizer que nós estamos num estado rico, cheio de possibilidades, e nós temos um povo que passa por mil e uma dificuldades. Esta é. Só que nós temos o caminho de solução, nós temos a eleição chegando. Como é que tu vê esta conjuntura eleitoral que se apresenta? Bom, em nível nacional, no processo eleitoral, assim como nós estamos tentando fazer nas ruas, né, na mobilização, nós precisamos derrotar a candidatura de Jair Bolsonaro. Isso é indiscutível, né? O governo precisa ser derrotado. Aqui no estado do Pará, nós estamos aí com várias pré-candidaturas, que nós dizemos que são de caciques políticos, né, que estão sempre tentando se revezar no poder. Temos a candidatura de figuras como o Zequinha Marino, o próprio Helder e outros que para nós não respondem satisfatoriamente na medida que mantêm muitos privilégios de grandes empresas e de latifúndios, enfim. Não tiveram uma política para consolidar os direitos, as necessidades básicas imediatas da população pobre. Então, nós achamos que são pré-candidaturas que não servem aos interesses dos trabalhadores, das mulheres trabalhadoras e do povo pobre no nosso estado. E aí nós estamos com grandes desafios nesse processo eleitoral. Vocês sabem que eu sou pré-candidata a governadora, né? Houve o lançamento da nossa pré-candidatura, inclusive foi interessante porque foi o lançamento de uma pré-candidatura, Paulo, numa assembleia de trabalhadores da educação na rede estadual, na rede municipal, nos atos de mulheres, nas mobilizações que nós estamos realizando. Então foi muito legal porque foi um lançamento assim naquilo que a gente considera que é o mais importante para sustentar, para conduzir uma pré-candidatura. Né? Eu sou uma pré-candidata, a única mulher hoje pré-candidata. Imagina, filha de lavadeira, filha de vigilante, doutora em educação por uma universidade pública, ousar, né, ter um perfil que garanta participar de uma disputa como essa, entre caciques, entre grandes nomes da política e sustentados todos por esquemas políticos e financeiros altíssimos, inclusive financiados pelo próprio poder público do Estado. Disputar uma eleição como essa não será nada fácil, mas hoje a nossa pré-candidatura está a serviço disso, de combater essas candidaturas, essas pré-candidaturas aí dos grandes caciques políticos. Mas como é que essa pré-candidatura ela vai ser, ou ela está sendo construída dentro do teu partido? Como é que está sendo discutido isso? Então, o pessoal ainda não definiu sua candidatura, né? Nós votamos no último congresso do partido que nós devemos ter candidatura própria para disputa no governo do Estado. Isso é muito importante, o pessoal tem um espaço para ocupar aí nessa conjuntura. Né? Um partido de esquerda, um partido que está à frente de mobilizações dos movimentos sociais, então é importante ele ter uma identidade política referenciada nessas lutas dos trabalhadores, do povo pobre e das suas necessidades. Isso é uma questão fundamental. Nós teremos uma conferência eleitoral em abril, no final de abril. Essa conferência vai definir a candidatura que o pessoal vai encaminhar. Nós lançamos a nossa pré-candidatura, como eu falei, né, sobre as bases de organizações políticas, de movimentos sociais da classe trabalhadora, para tentar, né, construir um programa que dispute a candidatura contra os governos, as atuais pré-candidaturas do governador, por exemplo, que é pré-candidato. Nós achamos que nós não podemos nos aliançar e o pessoal não pode ter uma aliança eleitoral com o Helder Barbalho no Estado para essa disputa. Então, contra qualquer possibilidade de acordo político que leve o pessoal a ser a aliança, né, num primeiro turno com esse tipo de candidatura, ou de pré-candidatura, que hoje é o Helder, nós estamos nessa pré-candidatura. Então ela está sendo construída nos debates internos, no PSOL, nos debates nos movimentos sociais, para que quando nós cheguemos na conferência eleitoral, nós tenhamos a oportunidade de já ter uma consolidação mínima de um programa político em torno dessa pré-candidatura que nos possibilite essa disputa na conferência, inclusive. Nós achamos que a base do partido tem que definir. Não são os membros do diretório do partido, a base. O ideal seria, nós propusemos hoje numa reunião do diretório, que houvessem prévias no partido.
Por quê? Porque existe a minha pré-candidatura, é muito importante, outras estão colocadas também para disputa, e nós achamos que é legítimo que a base do partido participe de forma democrática desse debate e escolha, né, uma pré-candidatura que melhor possa representar o nosso partido. Silvia, nós corremos o risco de ir para uma eleição com chapa única, sabia? O governo do Estado. Será? De onde que vem essa sua insurgência, então, disso? Porque parece que hoje, eu vou retomar essa pergunta para facilitar o trabalho. 1, 2, 3. Pleito eleitoral chegando, nós corremos o risco de ir para uma chapa única. A primeira insurgência que aparece é a sua pré-candidatura. O que é que, de fato, assim, concretamente te leva a assumir esse papel? Bom, como eu falei no início da nossa conversa, eu sou professora, não é? E nós atendemos os filhos da classe trabalhadora e do povo pobre nas escolas públicas. E nós estamos vendo de perto, né, as necessidades. Sempre foi assim, a gente sempre viu que os nossos alunos, os pais dos nossos alunos, eles têm uma situação de vulnerabilidade social muito grande. E agora isso se ampliou. Enquanto isso, nós pagamos mais de 33% de ICMS na conta de energia elétrica. A gente não está conseguindo comprar um gás de cozinha para alimentar os filhos. Então, muita gente está aí em situação de vulnerabilidade, perdendo casa, perdendo emprego, perdendo as condições dignas de vida. Num estado que arrecadou milhões de reais de ICMS no último período. Para onde foi parar esse dinheiro? Eu me pergunto. Porque não foi investido no posto, nem na escola, nem nas ruas, nem no asfalto, não foi investido na vida das pessoas, do povo pobre que mora na cidade e no estado. Nós temos, como eu falei, municípios que estão com os piores IDHs do planeta. O nosso estado do Pará tem altos índices de feminicídio. No estado do Pará tem altos índices ainda de trabalho escravo. Isso é inaceitável. Por que nós pagamos tão caro na energia elétrica se nós temos grandes hidrelétricas construídas no nosso estado? É inaceitável. Por que isso está ocorrendo? Porque todo o dinheiro produzido, todos os valores arrecadados, o dinheiro dos nossos impostos estão a serviço de alimentar o lucro das grandes empresas instaladas no nosso estado. Empresas que sequer pagam o mesmo valor de ICMS que nós pagamos. Porque são isentas, inclusive, isenções fiscais altíssimas. Não tem imposto progressivo nesse estado, ou seja, quem arrecada mais deveria pagar mais, quem ganha mais deveria pagar mais imposto, não é assim. Então aquela mulher que é arrimo de família, que tem um bico de luz na sua casa de energia elétrica, paga valores altíssimos, coisa que grandes empresas não pagam. Então, essa relação desigual, essa política desigual tem que acabar. Então, eu senti uma necessidade política como mulher, trabalhadora, mãe, que tem que suar muito para alimentar sua família, a necessidade de interferir nessa disputa política. É inaceitável que nós tenhamos um consenso em torno de uma candidatura, a candidatura dos barbalhos, a candidatura de grandes acordos políticos, entre caciques políticos, sem que nós tenhamos uma pauta que reflita isso, a necessidade do povo pobre que está passando fome, que está morrendo, que mais morreu durante a pandemia. Então é por isso que eu estou ousando emprestar meu nome para essa pré-campanha, para essa pré-candidatura, porque há uma necessidade nesse estado, não pode ser consenso. Aceitar que nós tenhamos todos esses benefícios arrecadados aí dos nossos impostos, da nossa vida, daquilo que a gente produz, canalizada para favorecer latifundiário, empresário, grandes empresas e políticos que financiam a campanha do atual governo do próximo. Então, é por isso que a gente está aí nessa luta. Pois é, mas nesse cenário que você descreve, então, me pergunto assim, por que há praticamente um consenso? Cadê esses outros pensar político? Cadê esse outro movimento? Por que várias forças políticas, até de esquerda, progressistas, elas fazem um consenso da candidatura
do atual governador. Exato, é muito desleal ver isso, sabe? Eu digo até desleal, porque os partidos de esquerda nesse estado se organizaram, se constituíram em torno dessa luta política, né? Em torno da necessidade de ter porta-vozes, de serem porta-vozes das necessidades do povo pobre, das mulheres e homens que trabalham e daqueles que não trabalham, né? Dos sem terra, dos sem teto. Foi para isso que nós organizamos partidos de esquerda aqui no estado do Pará. E agora, observando essa relação que eu considero promíscua, sabe? Porque o que está por trás dessa relação não são apenas favores políticos, mas são privilégios. Esses partidos políticos estão atrás de garantir privilégios econômicos, políticos, sociais, e isso interfere diretamente na qualidade de vida das pessoas. Então eu não posso fazer da vida política, né, aquilo que essa relação promíscua de toma lá da cá, num balcão de negócios que eu tenho que ver o que me favorece enquanto indivíduo. Então, os partidos de esquerda estão organizando toda a sua vida em torno de calendários eleitorais para eleger seus parlamentares. E qual o objetivo de eleger seus parlamentares? Ser porta-voz da necessidade de governos como o do Helder Barbalho na Assembleia Legislativa, como nós vimos na votação da reforma da Previdência, na votação da reforma administrativa que alterou a carreira dos trabalhadores da educação no estado do Pará. Porque foi isso que votaram. Votaram contra o povo, contra a população, que inclusive é responsável por educar os filhos dos trabalhadores, entendeu? Isso para nós é desleal. Então, esses partidos de esquerda que hoje estão apoiando diretamente a candidatura do Helder Barbalho e de outros caciques, a pré-candidatura, que ele é pré-candidato, ele está candidato à reeleição, e que tentam fazer isso, né, com as suas legendas eleitorais, não passam de legendas eleitorais. E legendas eleitorais desse tipo não servem para ajudar na luta dos trabalhadores e do povo pobre. Então nós achamos que o meu partido, por exemplo, o PSOL, se tem essa política de ir direto nesse apoio ao primeiro turno, vai se liquidar enquanto uma alternativa política de esquerda no estado do Pará. É por isso que eu estou lançando essa pré-candidatura. Que eu acho que nós temos que interferir nesse jogo político. Com a candidatura de uma mulher, de uma professora, que está à frente de uma luta importante no nosso estado, que é a luta dos trabalhadores da educação, que não significa lutar só por salário dos professores e dos funcionários de escola, significa lutar em defesa da escola pública. As escolas estão sucateadas. No bairro que eu moro, nós temos uma creche pública. Olha esse absurdo. A Marambaia tem uma creche pública, gente. Que absurdo! Aqui no bairro que vocês estão, tem uma escola pública perto de vocês. Veja a escola pública que está perto da sua casa. Ela precisa de cuidado, ela precisa de investimento, ela precisa ampliar, ela precisa garantir mais vagas. Mas esse jogo político aí que favorece os latifundiários que precisam de mais terra, que favorece as grandes empresas que precisam de mais lucro, por isso estão privatizando, tentando privatizar com a Zampa, não querem nem saber como é que o povo pobre está aqui embaixo. Se consegue pagar o gás, se consegue pagar a luz, se consegue alimentar a sua família. Então, eu acho que a nossa pré-candidatura, ela contribui para que a própria esquerda, hoje, ou pelo menos os partidos que se dizem de esquerda, reflitam. E a base política desses partidos, todos eles, eu vou citar, do PSOL, do PT, a base política desses partidos sabem o que eu estou falando, porque nós dedicamos a nossa juventude, nosso esforço político durante anos para construir alternativas políticas de esquerda no estado do Pará. E é muito ruim a gente ver agora esses partidos se degenerando politicamente para a luta dos trabalhadores e do povo pobre. Então a nossa pré-candidatura quer ousar, quer meter o pé na porta, porque nós não vamos ajoelhar o nosso partido, o nosso programa aos barbalhos. Não somos puxadinhos de barbalhos. Não somos puxadinhos de nenhum partido, né, que está aí apoiando incondicionalmente a candidatura pré-candidatura do Helder Barbalho. Então, nós estamos nessa disputa, queremos convocar a militância política de esquerda no estado do Pará, esteja ela onde estiver, na saúde, na educação, no meio ambiente, nos sem teto, nos sem terra, em qualquer município desse estado. Nós queremos convocar a militância lutadora desse país que quer derrotar
o Bolsonaro nas ruas e nas urnas a construir esse programa alternativo de esquerda, de luta, que possa enfrentar a candidatura do Helder Barbalho, de quem quer que seja aí, esteja se postulando nessa perspectiva. Silvia, nós vamos ter aí então uma grande luta no contexto nacional, fora Bolsonaro, não é isso? E no contexto estadual. Como é que você vê que vai ser desenvolvida essa batalha, né? Tanto nas redes quanto nas ruas? Interessante a sua pergunta, porque as pessoas me dizem assim: você é pré-candidata a governadora no estado do Pará, como é que você vai fazer campanha, né? Como você vai conseguir construir a sua campanha e financiar, enfim. Nós sabemos que é uma disputa muito desigual, né? Sabemos que também os valores que são destinados aí para as campanhas públicos, né, que chegam na ordem de 5 bilhões de reais de fundo eleitoral, é distribuído de forma muito desigual, muito desigual. Então a nossa campanha ela vai estar centrada, caso a gente consiga essa vaga na disputa, na luta dos movimentos sociais, sabe? Ela vai estar ancorada aí. Por isso a gente quer convocar as mulheres trabalhadoras a assumirem essa campanha, a juventude organizada, os trabalhadores da educação, os servidores públicos a organizarem. É aí que nós vamos estar estruturando a nossa campanha. Nós não vamos... Tu sabes que quem paga a banda escolhe a música, né? Quem vai financiar a nossa campanha são os trabalhadores, a juventude, o povo pobre. É esse setor que nós queremos financiar nossa campanha, que ajude a estruturar essa campanha. E a gente tem muita clareza do nível de disputa desigual, né? Mas achamos que é possível uma campanha militante, uma campanha orgânica e organizada a partir das organizações de movimentos sociais. Isso é histórico. Nós já elegemos vários parlamentares, nós já elegemos dessa forma, nós já tivemos campanhas militantes. E essa campanha vai ser militante, né? Então, isso é importante. A gente vai estruturar aí. Nas redes sociais, nós vamos ter um espaço muito importante para trabalhar nossa campanha. Porque todo mundo sabe que as redes sociais são um apoio fundamental em qualquer disputa eleitoral, em qualquer disputa. Inclusive agora tu sabes que a gente está numa campanha aí contra uma fake news que apareceu, uma fake news que tenta nos desmoralizar, nos intimidar, na luta que nós estamos fazendo na educação no município de Belém, uma fake news que tenta combinar a minha imagem, né? Desgastar a minha imagem, se utilizando de uma política de desqualificação da minha vida funcional, do meu salário, da minha luta enquanto mulher. Isso é um absurdo. Porque a fake news diz assim: é justo uma professora ganhar tanto e lutar para ter reajuste de salário no município de Belém? É justo? E nós achamos assim, é necessário. Ou se valoriza os trabalhadores da educação no município de Belém, no estado do Pará e nesse país, ou nós vamos continuar com uma população subserviente aos desmandos de caciques políticos, como nós vimos no estado do Pará. Então é muito importante essa disputa que nós estamos fazendo. E fake news é crime no país. E nós estamos tratando os responsáveis por essa produção de fake news, em meu nome, em nome da nossa entidade, que tenta desmoralizar os trabalhadores em educação no estado do Pará, como crime. Nós já acionamos a Delegacia de Crimes Virtuais, né? Já prestamos depoimentos, já fizemos a denúncia e nós vamos até o final nessas investigações aí para apurar os responsáveis desse crime absurdo. Que não vai ficar impune, tá, pessoal? Não vai ficar impune. Eu assumo esse compromisso aqui, porque é um compromisso de vida, porque ninguém vai tentar manchar a história de uma mulher trabalhadora, né, como nós estamos fazendo nessa disputa. Então nós achamos que a disputa é desigual, vai vir muita coisa ainda por aí, nós estamos preparados para essa disputa, pode vir quente, porque eu costumo dizer, né, que eu estou assim como uma lava, aquelas lavas bem quentes. Então não existe possibilidade de tentar nos intimidar com esse tipo de fake news. Nós vamos usar as redes sociais para fazer campanha, para convocar as mulheres a assumirem essa luta e a mudarem a realidade. As mulheres têm condições de mudarem a realidade, inclusive eleitoral. Nós achamos que é possível. Nós estamos muito tranquilos para essa disputa, sabendo que é uma disputa de gente grande,
E como nós somos a maioria da população do país, do estado do Pará, as mulheres e o povo pobre são maioria, nós temos condição de virar esse jogo. Nada tá dado, nenhuma realidade está dada. O que vale é o último voto na urna que vai sair nas eleições, durante as eleições. Então não vamos dizer que a vitória, a reeleição, qualquer coisa desse tipo está garantida. Nós estamos numa crise, uma instabilidade política muito grande no país. E o estado do Pará não é diferente. Então achamos que é possível ir bem longe com essa disputa eleitoral. Silvia, o tempo não para é o nome do canal, mas ele vai passando, né? Então nosso tempo vai chegando ao fim, assim, nesta edição. Nós queremos já te agradecer por ter aceito esse convite, vindo aqui conversar com a gente e espalhar para o público a tua visão de mundo, a tua visão de política, que é muito importante nesses dias que a gente está vivendo, né, gente? Porque o militante político ele tem esse compromisso de ser também um educador político, né? A transformação não acontece sem a discussão. Então, obrigado. Eu queria que você fizesse aí umas considerações finais deste nosso encontro aqui. Eu quero agradecer o espaço, o carinho e a oportunidade de debater de forma séria, de forma concreta o que está acontecendo no nosso estado, o que vai ocorrer nessa disputa eleitoral. E agradecer porque a cada oportunidade que a gente tem de tentar dialogar sobre o que nós estamos fazendo, o que nós estamos sentindo, é muito importante para construir esse espaço político. Nós precisamos desse espaço político. O que o Tempo Não Para nos oferece é essa oportunidade de dialogar, de debater, de colocar proposta. Eu convoco vocês. Vamos fazer luta nesse estado. Vamos fazer a mudança necessária nesse estado. E é só com luta que as coisas mudam. Ninguém dá nada pra gente. Ninguém presta nenhum favor pra gente em troca, né, de alguma coisa, de algum interesse político. A nossa campanha quer dialogar de frente, assim, cara a cara, com as mulheres e com os trabalhadores, pra gente conseguir fazer esse grande grupo de mobilização, esse grande levante de mobilização nesse estado. É possível, eu acredito que é possível. Então, obrigada, gente. Obrigada mesmo. Meus queridos, esse foi mais um programa da nossa TV, O Tempo Não Para. Assine o nosso canal, curta, compartilhe, vamos fazer chegar mais gente. Até mais.